Alô amigos, alô brazucas, estamos de volta aqui no seu canal no YouTube para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. E desta vez vamos falar do campeonato de 1982, conquistado pelo Flamengo. O Campeonato Brasileiro de 1982 contou com a participação de 44 clubes. 40 times foram divididos em 8 grupos de 5. Os 3 primeiros de cada chave avançavam direto para a segunda fase, enquanto os times que ficaram na quarta colocação disputavam a repescagem. Os 32 times da segunda fase seria completado com o Atlético Paranaense, América do Rio, São Paulo de Rio Grande e Corinthians, que disputaram a Taça de Prata. Na segunda fase, os clubes foram divididos em 8 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada chave se classificaram para a terceira fase. Vasco e Grêmio, Londrina e Santos, Ceará e Fluminense, Bahia e Corinthians, Bangu e São José, Flamengo e Sport, Anapolina e São Paulo, Operário do Mato Grosso do Sul e Guarani disputaram as oitavas de final. Já nas quartas, os confrontos foram Flamengo e Santos, Corinthians e Bangu, Guarani e São Paulo e Fluminense e Grêmio. As semifinais foram disputadas por Flamengo e Guarani e Grêmio e Corinthians. O Grêmio passou para a final, perdendo o jogo de ida para o Corinthians por 2-1 e revertendo no Estádio Olímpico pelo placar de 3-1. Já o Flamengo se classificou vencendo o Guarani por 2-1 no Maracanã e 3-2 em Campinas. O campeão foi conhecido depois de 3 partidas. No primeiro jogo, empate no Maracanã, 1-1, gol de Tonho para o Grêmio e Zico para o Flamengo. No segundo confronto, 0-0 no Estádio Olímpico. O terceiro jogo aconteceu novamente em Porto Alegre, na Casa Gremista, mas o rubro-negro levou a melhor, vencendo por 1-0 o gol de Nunes aos 10 minutos do primeiro tempo. O Flamengo foi campeão disputando 23 jogos, vencendo 15, empatando 6 e perdendo 2. O ataque rubro-negro marcou 48 gols e sofreu 27. O artilheiro da competição foi Zico do Flamengo, que marcou 21 gols. E o convidado deste especial é o Tita, um dos grandes nomes daquela equipe maravilhosa do Flamengo no início dos anos 80. Tudo bem, Tita? Muito obrigado aí por atender o Brazuca. Fala, Elias, tudo bom? O prazer é meu, cara. Muito obrigado aí pelo convite, pela lembrança. E vamos aproveitar esse tempo aí para falar desse momento especial para o Flamengo, né? Que foi um título assim muito bacana, porque não é sempre que a gente pode comemorar um título brasileiro, né? Um campeonato brasileiro. Então a gente vai tentar recordar esses momentos, aquelas vitórias do Flamengo, a final, aqueles 3 jogos que, como você falou, né? Contra o Grêmio. Enfim, um momento bem especial na história do Flamengo e na minha vida profissional também. Pois é. 1982, o Campeonato Brasileiro que começava no início do ano, mas no final de 81 o Flamengo sagrava-se campeão mundial. O Flamengo começou o Campeonato Nacional como favoritaço à conquista do título? Não tenha dúvida, né? O Flamengo era um grande favorito, não só pelo Campeonato Mundial, né? Pelas conquistas que o Flamengo foi adquirindo, né? Foi campeão brasileiro, né? Em 80, né? Tricampeão carioca, né? Campeão da Libertadores, campeão mundial de clubes. Então o Flamengo vivia um momento muito importante na sua história, né? Tinha aquele time de ouro, né? Aquele time com toda aquela qualidade, que a maioria daqueles jogadores todos eles jogaram na seleção brasileira. O único que não jogou na seleção brasileira foi o Nico, né? Mas todos os demais foram convocados para a seleção brasileira. Então era um time muito bem armado, com muita qualidade, liderança principalmente, né? E um time rodado, né? Um time com experiência já, um time que sabia o que era jogar um Campeonato Brasileiro, o que era jogar uma Copa Libertadores, né? Isso aí fez que o Flamengo conquistasse esses campeonatos, né? Por exemplo, campeonato em 4 anos, em 5 anos, o Flamengo ganhou 3 campeonatos brasileiros, entendeu? 80, 82 e 83, entendeu? Então, isso aí demonstra muito a força de um time, né? A força de um time, não só técnica como física, mas como psicológica também, como
maturidade, principalmente, né? Então, esse era o Flamengo daquela época. E como é que jogava esse Flamengo? Você, por exemplo, jogava como atacante, era o camisa 7, mas a sua origem é no meio-campo, né? Não, assim, ó, eu jogava como atacante, eu tinha essas qualidades como atacante porque pelas minhas qualidades normais, né? Porque eu era um atacante, né? Era um meia que chegava na área, era um meia que finalizava, era um meia que cabeceava, era um meia que pisava na área. Agora, nesse time do Flamengo, nessa época, eu jogava como um meia pela direita. Claro, eu começava pela direita, mas isso não me impedia de correr pelo campo todo. Então, assim, ó, eu ao mesmo tempo que eu corria pelo campo todo, eu gostava de fazer gol, né? Esse campeonato de 82 eu decidi vários jogos. Então, assim, eu dava a minha contribuição, não só física, técnica, mas também aquela cota de gols, né? Então, eu era um meia pela direita, mas eu poderia ser um meia pela esquerda, eu poderia ser um centroavante, eu poderia ser um camisa 10 quando o Zico não jogava, né? Então, eu podia oferecer toda essa situação para o Flamengo naquela época. Falando mais precisamente do início do Campeonato Brasileiro, uma primeira fase que o Flamengo passou praticamente de forma invicta, num grupo que tinha São Paulo, 13 da Paraíba, Ferroviário do Ceará e Náutico. Foi uma fase tranquila, fácil ou teve jogos encrespados? O que você se lembra Não, dessa primeira fase do Brasileirão? Teve jogos encrespados, sim. O 13 era um timinho chatinho, né? O São Paulo era o grande rival da época, né? O Náutico era aquele time difícil de jogar, mas a gente sempre ganhava, né? Enfim, era um grupo equilibrado, mas o Flamengo tinha muita qualidade, né? O Flamengo tinha muita superioridade, né? E aí o Flamengo passou, que nem você falou, por essa fase de uma forma invicta. Já na segunda fase a coisa meio que encrespou, né? Era briga de cachorro grande, Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional. E você se lembra desses jogos aí contra esses grandes clubes? Assim, eram grandes clubes, fizemos bons jogos. Por uma época, nos anos 80, o Atlético Mineiro era o grande rival do Flamengo. Foi o grande rival do Flamengo. Nós tivemos também o Inter, né? O Internacional. Eu me lembro que nós ganhamos o Internacional na casa do Inter, inclusive. Né? Nós ganhamos do Inter lá na casa do Inter. O Zico estava até com conjuntivite, mesmo assim fez gol, com um olho só. O Corinthians também a gente passou, acho que a gente ganhou os 2 jogos do Corinthians em São Paulo e no Rio. Enfim, o Flamengo, na verdade, ele era bastante superior, né? Bastante superior, mas tinha, claro, adversários difíceis, jogos difíceis, né? Mas o Flamengo superou todo mundo. Nas oitavas, passou pelo Sport e nas quartas aí, onde foi a vez do Santos, o adversário foi o Santos, onde você foi fundamental nesses 2 jogos, né? Fazendo gol, inclusive, nesse confronto contra o time do Santos. E numa fase importante, né? De semifinal, jogo grande, jogo de grandes jogadores, tanto do Flamengo como do Santos, né? Eu tive uma participação boa. Eu me lembro que eu fiz um gol, se eu não me engano, de cabeça. O Marola foi querer sair na bola, eu antecipei, né? Apesar de ter uma estatura baixa, né? Eu saltei bem, raspei essa de cabeça. Eu tive um momento muito legal nesse Campeonato Brasileiro. Eu tive uma participação bastante boa. E assim, ó, o pessoal falava que o Nunes era o artilheiro das decisões, mas eu acho que eu era o segundo artilheiro do Flamengo aí nessa época, cara. Tinha o Zicão e depois eu acho que quem fazia mais gol era eu, cara. Foi um campeonato bastante importante, eu tive um grande destaque, né? Eu tive uma boa participação, estava na seleção, inclusive, jogando as eliminatórias. E foi um campeonato assim bastante legal para o Flamengo, na história do Flamengo, né? Colaborando, você foi o vice-artilheiro do Flamengo nesse campeonato, fazendo Então. 6 gols. Então, isso mesmo. Eu me lembro que o Zico era o artilheiro e eu me tornei o segundo e o Nunes, que era o centroavante, veio depois.
Isso aí. Teve aquele jogo que o grupo sentiu que o título estava perto, ou não teve nenhum, ou somente nas finais contra o Grêmio? Não, assim, ó, a gente buscava respeitar os adversários, né? A gente buscava respeitar os adversários. A gente sabia da força dos adversários, mas o nosso time adquiriu uma maturidade muito grande, cara, muito grande, sabe? A experiência, tá sempre nas finais, a gente estava sempre jogando final, né? Isso aí deu muita malandragem, muita cancha para aqueles jogadores, entendeu? Era garotada, eram jogadores jovens, mas com malandragem, entendeu? Com rodagem, né? Isso aí fazia da gente, assim, a gente confiava naquilo que a gente sabia fazer, né? Aquilo, na nossa força, como time, como qualidade, como capacidade, né? Então, o Flamengo era bastante forte nesses aspectos. E a importância do Carpegiani nesse trabalho, ele que era jogador em 1980 e depois passou a treinar a equipe. O Carpegiani era um cara... todo mundo conhecia ele, né? Todo mundo conhecia ele. Ele saiu de jogador direto para treinador, né? Ele que conquistou os títulos mais importantes do Flamengo, Copa Libertadores, Copa do Brasil, campeão mundial, né? Foi com ele, né? Porque ele era um cara assim, ele era um líder, o Carpegiani era um líder, e jogava muita bola, cara. E entendia mais ainda de futebol, né? Então ele que armou aquela situação ali da final da Copa Libertadores, lá depois o Mundial de Clubes, enfim. A gente confiava muito no Carpegiani como treinador. Semifinais passou pelo Guarani, aí a grande final contra o Grêmio que era campeão brasileiro em 81, tinha um grande time, um timaço, treinado pelo técnico Enio Andrade. 3 jogos. O que você se lembra dessas finais, os bastidores, a preparação da equipe para enfrentar o Grêmio nessas finais do Campeonato Brasileiro de 82? Assim, ó, eu considero assim aquele jogo primeiro no Maracanã do Flamengo e Grêmio o mais complicado, né? Porque o Grêmio estava ganhando aquele jogo, né? O Grêmio estava ganhando aquele jogo. Se eu não me engano, foi o gol até do Tonho, né? O Grêmio abriu o placar e nós só conseguimos empatar numa jogada assim de muita maestria do Zico no finalzinho do jogo, cara. Uma jogada com o Júnior ali pela esquerda. Eu não sei como é que, porra, do nada o Zico apareceu na cara do goleiro, né? Na cara do Leão, assim, e nós conseguimos empatar o jogo. Aquele jogo ali, eu acho, na minha forma de ver, foi quando nós ganhamos o campeonato, entendeu? Porque se nós tivéssemos perdido aquele jogo ali e tivéssemos empatado no Olímpico, o Grêmio teria levado o campeonato, né? O Grêmio seria bicampeão. Né, para você ver a qualidade do Grêmio. O Grêmio que tinha ganho em 81, manteve os mesmos jogadores e chegou na final de 82, né, perdendo só para o Flamengo. Então nós empatamos no Maracanã de 1-1, depois empatamos no Olímpico de 0-0. Foi quando nós vencemos no terceiro jogo no Olímpico o gol do Nunes, entendeu? Aquele passo com açúcar que o Zico deu uma canetinha no Wilson Tadei e filtrou para os Nunes, né? Então, foi um título assim muito importante, difícil, né? Porque o Grêmio, para jogar esses jogos assim de mata-mata, né? 180 minutos, o Grêmio joga super bem, assim como o Inter também, né? Então, foi uma final bastante complicada, aqueles 2 jogos. Até porque tinha o Olímpico lotado, né? Você conhece muito bem o Olímpico aqui, jogou pelo Grêmio, então foi uma vitória difícil mesmo. E teve até um lance polêmico no final da partida que os gremistas reclamam até hoje, né? Nós tivemos aquela situação ali. Eu, por exemplo, eu vejo aquela jogada ali, eu não percebo a bola na mão do Andrade, entendeu? Mas todo mundo fala que o Andrade meteu a mão na bola, defendeu o gol metendo a mão na bola.
Mas na verdade é que terminou esse jogo 1-0, nós ganhamos, foi um jogo bastante difícil, nós jogamos muito futebol naquele dia, porque ganhar do Grêmio no Olímpico era uma missão impossível, né? Mas nós nos superamos e vencemos esse jogo tão importante que nos deu o título de campeão brasileiro de 1982. Qual é a importância deste título para o Tita profissionalmente? Esse campeonato de 1982, você destacou na nossa conversa que você era um ano muito bom para você profissionalmente, estava na seleção, o Flamengo era o super time. Qual a importância desse título? Esse título teve um significado muito grande para mim, né? Porque não é sempre, não é à toa que você é campeão brasileiro, né? Então, tem jogador aí que joga a vida toda, vai até às vezes na seleção e não consegue um título brasileiro, pô. Né? E eu, felizmente, já tinha ganho de 80, ganhei de 82 e depois fui ganhar de 89 com o Vasco da Gama, ou seja... Verdade. Então assim, representa muito para mim, né? Representa muito para mim esse título. Foi um título muito disputado, muito difícil, mas que o Flamengo foi feliz numa época super boa do clube, né? Os jogadores grandes estrelas, grandes nomes, muita qualidade e com essa experiência, né? Com essa malandragem, com esse tempo aí de poder superar esses momentos difíceis, né? Numa competição. Como é que é para você que começou lá criança no Flamengo e hoje, depois de tanto tempo, fazer parte dessa história? Esse time é eterno no Flamengo. Como é que é para você isso? Não, assim, Elias, esse time não é eterno só no Flamengo. Esse time ele é eterno no futebol. Ele representou muito, né? Representou muito. Eu, sim, sou super agradecido, né? Sou super agradecido por ter um dia sido convidado a fazer experiência no Flamengo, ficar no Flamengo, ter sido base do Flamengo durante 7 anos, ter sido titular do Flamengo durante mais 7 anos, né? Eu tive 16 anos dedicados ao Flamengo, né? Então, isso para mim é muita felicidade, porque eu sonhei um dia em ser jogador profissional, em jogar no Flamengo e jogar no Maracanã, e pude realizar esse sonho, né? Então, eu sou muito agradecido por tudo, né? As pessoas que me ajudaram, aquelas pessoas no Dente de Leite, na escolinha, no juvenil, até chegar no profissional. A gente tem a ajuda de muitas pessoas, são aqueles anjos que te protegem, que estão ali do teu lado para levar você a atingir o teu objetivo, né? Chegar na tua meta, alcançar a tua meta com você, né? Então, eu sou muito, muito, muito agradecido por tudo isso. Tita, para encerrar nossa conversa, eu sempre faço uma brincadeira com o nosso convidado. Eu escalo o time base do campeonato, que conquistou o título, e ele tem que definir em uma frase. Vamos lá. Se tiver alguma coisa, você me corrige esse time aí. Raul, Leandro, Marinho, Moser, e coloco também o Figueiredo e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Time treinado pelo técnico Paulo César Carpegiani. Defina esse time em uma frase, Tita. Em uma frase, é o melhor de todos da história do clube, entendeu? Muito bom, muito bom. Tita, muito obrigado aí por atender o Brazuca e bater esse papo aí, relembrando um pouco do Campeonato Brasileiro de 82, conquistado pelo Flamengo. Valeu, Elias. Eu que te agradeço. Maravilha. Conversamos com o Tita, campeão brasileiro de 1982 pelo Flamengo. Quando eu for ao Rio, quero o seu autógrafo. Pode ter certeza. Minha Bíblia. Certeza. É só dar um toque. Tá bom, mestre. Um abração, valeu, hein? Bom domínio, teve equilíbrio, dominou bem. Cruzamento, olha o gol! Tita de cabeça para o Flamengo. Na frente pro contra-ataque. Zico para Nunes, bateu pro gol! Gol! Nunes para o Flamengo, numa bola aprofundada pelo
Flamengo. Foi para a área, bateu rasante no canto esquerdo do goleiro Leão. 1 para o Flamengo, Nunes. 0 para o Grêmio Porto Alegrense. E aí, curtiu o bate-papo com Tita? E quer rever outros grandes momentos do futebol brasileiro? E também curtir os grandes craques que passaram pelo nosso futebol? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, no Brazuca Esporte Clube. E também, claro, dar aquela sua curtida, tá bom?